Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas, vamos ler dos versos 6 ao verso 9. A palavra do Senhor nos diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar. Louvamos-te, Senhor, por mais um culto que estamos prestando ao Senhor nessa manhã. Te agradecemos pela Tua palavra e clamamos pelas Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, pedindo ao Teu Espírito Santo que nos ilumine, que nos traga a compreensão das Tuas Escrituras. Fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa, que possamos sair daqui alertas, ó Pai, quanto aos perigos das falsas doutrinas, do evangelho que é tão pervertido por falsos profetas no nosso tempo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós lemos um texto em que o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção aos irmãos da Galácia quanto a um falso evangelho que estava sendo propagado no meio deles. Esse evangelho era um evangelho que os judaizantes estavam pregando no meio deles e que estavam contaminando aquela igreja. Os judaizantes, eles ensinavam que para que os cristãos fossem verdadeiramente salvos, eles precisavam crer em Jesus Cristo e, além disso, cumprir todas as práticas judaicas, observar as festas, os dias sagrados, a circuncisão. E isso começou a invadir aquela igreja. E o apóstolo Paulo, tendo cuidado com esses irmãos e vendo a perversão do evangelho, ele escreve essa carta para que eles prestassem muita atenção e não fossem enganados por esse falso evangelho. Quando a gente olha a história da igreja, a gente vê que a fé cristã, no decorrer dos anos, ela sempre foi alvo de ataques e muitas distorções. Então, nós vemos um exemplo aqui no caso dos Gálatas, onde o pensamento judaizante estava entrando na igreja e querendo unir o pensamento judaizante ao evangelho de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo que essa fusão do evangelho com essa ideia judaizante era um outro evangelho. Não era o evangelho que os apóstolos estavam ensinando e não era a mensagem que Cristo deixou, que os apóstolos continuavam propagando. O evangelho e os pontos centrais da fé cristã, eles são atacados constantemente. Era no passado e continua sendo até os nossos dias. Um outro texto que nós temos, que é conhecido de todos nós, inclusive eu já preguei aqui nesse texto, está lá em Judas, o livro que está antes do Apocalipse, só tem um capítulo. Judas, no verso 3, ele vai dizer: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue os santos. Então Judas queria falar com os irmãos
sobre a salvação, desenvolver sobre os aspectos da salvação, falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas naquele momento havia algo que era crucial que Judas precisava falar com aqueles irmãos, que era justamente sobre o perigo dos infiltrados que estavam entrando na igreja, trazendo um evangelho diferente do que foi pregado pelos apóstolos e ensinado por Jesus Cristo. E Judas está dizendo, vocês enquanto igreja precisam batalhar diligentemente pela fé que foi entregue de uma vez por todas a cada um de vocês. E o que eu quero falar com os irmãos nessa manhã é justamente esse mesmo alerta que Judas trouxe para aquela igreja naquele tempo, que o apóstolo Paulo também estava falando aos Gálatas, cuidado com os falsos evangelhos. Cuidado, irmãos, com a mensagem que tem sido pregada nos nossos dias, que tem aparência de evangelho, mas é um outro evangelho que, como Paulo mesmo diz, qualquer outro evangelho que não seja aquele que foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos, que ele seja anátema. Esse evangelho é maldição para as nossas vidas. É um evangelho que perverte a verdadeira mensagem do Senhor Jesus Cristo e os ensinos dos apóstolos. Nós, enquanto cristãos, não podemos dar ouvido a qualquer tipo de ensino. Mesmo que ele tenha aparência espiritual, ele muitas vezes se difere do evangelho e nós precisamos estar atentos a isso. É dessa maneira, dessa união, dessa entrada de novos pensamentos, novas interpretações, que tentam se unir à doutrina cristã que, no decorrer dos anos, foram surgindo as heresias. Quando teorias, ideias, interpretações começaram a perverter pontos centrais da fé cristã. Doutrinas essenciais que, se negadas, quando um cristão nega doutrinas essenciais, ele não pode nem dizer que é um cristão. Se ele nega a Trindade, se ele nega a divindade de Cristo, são doutrinas essenciais. Um cristão que nega isso, ele não é cristão. Então, nós precisamos ter atenção a isso. Então, são teorias, ideias, interpretações que elas chegam, negam muitos pontos centrais da doutrina da fé, vão contrariando a palavra de Deus e vão levando as pessoas a falsas práticas de vida e a crerem em falsos ensinamentos. E se nós, enquanto igreja, queremos nos manter livres e atentos a essas heresias, o que nós precisamos fazer é voltar às Escrituras. É ter o pleno entendimento do verdadeiro Evangelho. E nós precisamos ter cuidado, queridos, com os falsos profetas. Os falsos profetas têm uma capacidade enorme de caminhar toda uma vida, por todo o seu ministério, somente na periferia dos ensinamentos bíblicos. Eles se apropriam da terminologia cristã, das terminologias das Escrituras, mas eles nunca tocam no coração da fé cristã. Eles nunca vão tocar nos pontos essenciais da doutrina da fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Por isso que nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. A verdadeira doutrina cristã que o Senhor Jesus nos deixou, ela é imutável, meus irmãos. Como Judas falou, ela foi entregue de uma vez por todas aos santos. Essa doutrina, ela pertence a uma tradição baseada em Jesus e nos ensinos dos apóstolos. E tudo que for diferente disso precisa ser combatido. É quase inevitável que no decorrer dos anos surjam novas correntes teológicas. Surgiu no passado, surgem ainda nos nossos dias. E essas correntes teológicas que vão surgindo, elas precisam ser analisadas à luz das Escrituras, para que elas sejam compreendidas e posteriormente validadas ou rejeitadas. No passado, nós temos o conhecimento de diversos concílios que foram acontecendo para analisarem essas correntes teológicas que iam surgindo no decorrer da história, e à luz das Escrituras eles analisavam se aquilo era bíblico ou não.
Então, muitas correntes teológicas, muitas ideias que foram surgindo nos anos da igreja, muitas delas foram rejeitadas. Hoje em dia não temos muito isso, esse cuidado, e muitas falsas ideias têm entrado na igreja e têm pervertido o verdadeiro evangelho. Nós vivemos num tempo em que grande parte dos que se dizem cristãos não querem ouvir mais a verdadeira mensagem do evangelho, que envolve reconhecer os pecados, confessá-los, abandonar as más práticas. O que eles desejam é apenas ouvir palavras agradáveis. São pessoas que desejam ouvir mensagens que massageiam o ego. Mas o apóstolo Paulo já alertou sobre isso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Parece que o apóstolo Paulo escreveu essa mensagem ontem, né? Ela é bem real nos nossos dias. Infelizmente é isso que tem acontecido. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão ouvindo um falso evangelho, segundo a sua própria cobiça. Os falsos mestres se aproveitam disso, e você vê que são igrejas que são muito cheias, pregando um evangelho pervertido, falando mensagens que massageiam o ego das pessoas, e as pessoas amam isso. E quando as pessoas ouvem a sã doutrina, quando elas ouvem a verdade do evangelho, isso dá coceira nos ouvidos. As pessoas ficam agoniadas com isso. Porque a verdadeira mensagem do evangelho é uma mensagem que confronta. É uma mensagem que descortina o nosso coração diante de Deus. É uma mensagem que mostra o quanto nós somos pecadores e carecemos de Cristo Jesus para sermos salvos. E essas mensagens, geralmente, as pessoas não gostam de ouvir. E por isso, irmãos, nessa manhã, eu quero alertá-los para o perigo da teologia da prosperidade e da teologia coaching, e apresentá-las como sendo um desenvolvimento, uma sendo desenvolvimento da outra. São teologias que estão muito presentes nos nossos tempos. Eu não quero aqui usar o púlpito para estar desmoralizando pessoas, apontando ninguém, mas eu quero apresentar para os irmãos o que é que está por trás dessas doutrinas. E lembrá-los que essas teologias, esses falsos ensinamentos têm pervertido o verdadeiro evangelho. Aí tem um slide aí que eu trouxe para ilustrar alguns pontos essenciais aí para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Tudo certo aí? Então vai ser colocado aí. Pronto. Olhem bem aí esse slide. Vejam que tem 3 igrejas ditas evangélicas. Uma prega sobre cura, está mais ou menos cheia. A do meio prega prosperidade, está lotada, né? É a maior igreja. E a igreja que prega sobre a salvação é a igreja que está mais vazia aí, né? Um gato pingado, como a gente fala, de gente. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade dos nossos dias. Toda corrente teológica, ela tem uma origem. E com a teologia da prosperidade e a teologia do coaching não é diferente. Então, nós precisamos primeiro falar da teologia da prosperidade, né, o pensamento que deu origem a essa teologia, e depois falamos da teologia coaching, que é um desenvolvimento dessa teologia da prosperidade. Então, essas teologias, elas têm a mesma origem, elas vêm de um mesmo berço. Elas vêm de um movimento americano do século XIX chamado de Movimento Novo Pensamento.
Esse movimento, eles iam enfatizar que a natureza última da realidade está baseada no poder da mente. O que é que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que a mente humana, ela é totalmente capaz de controlar o mundo físico. Logo, a nossa realidade é um reflexo daquilo que nós atraímos para nós em pensamento. Então, tudo aquilo que você vive na sua realidade é um reflexo daquilo que você atraiu para você em pensamento. Se você atrair para você doenças, coisas ruins, tristeza, a sua vida vai ser assim. Mas se você atrair para você só coisas boas, alegria, prosperidade, você vai viver dessa forma, porque é o nosso pensamento que vai controlar o mundo físico. Esse movimento se iniciou focado apenas em cura de enfermidades. Então eles diziam, se eu penso que eu estou doente, verdadeiramente eu estou doente. A doença é algo que está na mente. Mas se eu pensar positivamente, dizendo que eu não tenho doença nenhuma, o meu corpo vai ser curado. A enfermidade, ela vai embora. Só que o que é que acontece? Eles começaram a usar esse pensamento, essas ideias, e começaram a aplicar em outras áreas da vida. Se serve para a doença, também serve para a vida financeira. Nós podemos aplicar a mesma premissa para as riquezas, para o sucesso da nossa vida. Esse movimento Novo Pensamento, irmãos, não era nenhuma igreja, não era nenhuma denominação, só que ela começou a se misturar com alguns elementos cristãos e começou a ganhar espaço nas igrejas. Começou lá nos Estados Unidos e foi se espalhando pelo mundo todo. No século XX, essa ideia já estava sendo aplicada ao sucesso financeiro. E aí nós temos um expoente, né, que foi importante para disseminar essa ideia, que era um pastor de uma igreja reformada nos Estados Unidos, chamado Vincent Peale. Ele era pastor de uma igreja reformada em Nova York, e ele começou a se utilizar dessas ideias do movimento do Novo Pensamento e aplicar na igreja. Ele é conhecido por livros de sucesso, né? Você tem aí a foto de um dos livros, que é O Poder do Pensamento Positivo, que foi escrito em 1952, e tem um outro livro chamado Você Pode, Se Acha que Pode, que foi escrito em 1974. E aí, irmãos, foi na literatura dessa corrente de pensamento que vai surgir um outro pastor chamado Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ele nasceu em 1917, morreu em 2003, e ele é considerado por muitos o pai da teologia da prosperidade. Então ele se baseia nesse pensamento, né, nesse movimento do novo pensamento, que vai falar sobre você atrair coisas positivas para si, que a sua mente tem poder de atrair bênçãos, de atrair coisas boas, a cura para as suas doenças. Ele vai dar início ao movimento Palavra da Fé, e ele vai enfatizar que se alguém crê na palavra de Deus e a confessa, essa pessoa deve receber aquilo que ela confessou. E ele vai usar um texto bíblico para se embasar nisso. Abra a Bíblia de vocês lá em Marcos, no capítulo 11, verso 23. Vamos ler a partir do 20. Marcos 11, verso 20. Diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então ele usa esse texto de Marcos 11, 23, para embasar todo o pensamento aí da teologia da prosperidade. O texto diz lá: se você disser a esse monte.
Então, Kenneth Hagin ia dizer, se o cristão crê na palavra e confessa essa palavra, ele vai receber de Deus aquilo que ele confessou. Só que aqui, a ênfase que Jesus quer dar não é essa. Esse texto está relacionado aos versos 12 do mesmo capítulo, né? Quando eles saem de Betânia, tiveram fome, aí eles vêm de longe uma figueira, e vai lá na figueira para ver se a figueira tem fruto. E quando chega lá, a figueira só tinha folhas. E aí Jesus disse, nunca jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Depois eles passam lá pela figueira de novo, e a figueira estava totalmente seca. Aí os discípulos ficaram, poxa, Jesus falou que ninguém nunca mais ia comer fruto da figueira, e a figueira simplesmente secou. E aí Jesus diz, rapaz, creiam em Deus. O que Jesus estava querendo dizer é que os crentes precisam confiar sinceramente em Deus. E que através da nossa fé em Deus, Deus pode fazer muitas coisas maravilhosas na nossa vida. E a gente não pode duvidar dessas coisas. Só que ele pega esse texto e ele leva a um extremo enorme, né? Que se a gente confessar as coisas, se a gente decretar no mundo espiritual, confessa, sem duvidar no nosso coração, o Senhor tem que nos dar o que a gente pediu, porque a palavra dele diz isso. Então, de um certo modo, Deus se torna refém dos nossos decretos e daquilo que a gente está pedindo. Eu decreto, eu creio com todo o meu coração e Deus tem que me dar, porque a palavra diz isso. E muitas pessoas foram levadas, né, por esse falso ensino e esse ensinamento começou a se propagar por todo o mundo. A teologia da prosperidade, ela tem alguns pilares que fundamentam a sua teologia. Os pilares da teologia da prosperidade é a autoridade espiritual, a saúde e prosperidade e a confissão positiva. A autoridade espiritual, ela vai apontar para o ensino que Deus tem os seus escolhidos. São os ungidos de Deus. Esses ungidos de Deus são quem recebem as visões, as mensagens de Deus, as palavras proféticas, e por isso eles devem ser os líderes sobre a igreja. Eles são autoridade sobre a igreja. A igreja deve seguir o seu líder, a autoridade espiritual sobre ele. Então, toda palavra profética que a autoridade lança sobre a igreja deve andar sobre essa palavra profética. Se você não andar em cima da palavra profética da autoridade espiritual, você não vai prosperar, você não será abençoado por Deus. Então, são esses homens que vão dizer como a igreja, o que é que a igreja deve fazer para alcançar as bênçãos de Deus. Na teologia da prosperidade, a doença e a pobreza são tratadas como maldições que alcançam o crente quando alguma área da sua vida, quando a sua fé está errada. Eles vão dizer que Deus tem preparado para os seus filhos saúde, prosperidade financeira, mas nós só temos acesso a essas coisas quando verdadeiramente cremos e agimos profeticamente. Precisamos andar em cima da palavra profética. E mais uma coisa, para você colher, você tem que plantar. E envolve dinheiro, né? Você tem que dizimar, você tem que fazer campanha, você tem que plantar para você colher bênçãos no futuro. Se você não abrir mão do seu dinheiro, não abrir o seu bolso, Deus não vai te fazer prosperar. É isso que eles pregam. Enquanto cristãos, nós precisamos conhecer as bênçãos que foram prometidas e estão disponíveis para nós, é o que eles vão dizer. Depois que você tem conhecimento dessas coisas, você precisa ter fé na realidade dessas coisas. Da prosperidade, de tudo que Deus tem para você, de todas as riquezas, da cura da sua saúde. É uma promessa de Deus para a minha vida, eu tomo posse, eu tenho fé nessas coisas, nessa realidade, e eu não duvido. E para receber essas coisas, o crente precisa confessar essas coisas. Então eu recebo, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha casa própria, eu ando nessa palavra profética.
e o crente precisa confessar essas coisas para receber. Lembre do movimento do novo pensamento. Você tem que pensar de maneira positiva, você precisa confessar as coisas boas que você quer e Deus vai lhe dar. E pelas palavras positivas que nós confessamos, é que nós recebemos, nós atraímos para nós a prosperidade e a saúde que nós tanto queremos. Para eles, uma pessoa que recebe o favor de Deus, que é abençoada, é a pessoa próspera. Então, por isso que vocês veem esses líderes espirituais, geralmente se vestem muito bem, têm carros assim, fantásticos, moram em casas de extremo luxo, porque eles são a vitrine, para que os irmãos, poxa, um dia eu quero ser igual esse líder aí, ó. Se ele está ensinando para a gente e ele tem tudo isso, é porque é verdade. Então eu quero a prosperidade que o pastor tem também. Então eu vou ouvir tudo o que o profeta está dizendo, vou andar nessa palavra profética para alcançar também a saúde e as bênçãos financeiras, as bênçãos materiais que eu tanto almejei para minha vida. As pessoas estando dentro da igreja, quando ouvem essa mensagem, elas são afastadas da mensagem essencial do Evangelho. E nas suas mentes, o que fica na mente dessas pessoas é aquele pensamento de cobiça. Mas é uma cobiça santa, irmãos. Vocês têm que cobiçar a prosperidade na vida de vocês, vocês têm que querer isso na vida de vocês, saúde, prosperidade. É uma espécie de uma cobiça santa que os irmãos precisam desenvolver. Essa teologia vai enaltecer o alvo material e afasta a pessoa da fé em Jesus e da visão do seu próprio pecado. No próximo slide aí, tem alguns principais expoentes no Brasil da teologia da prosperidade. Essa teologia se expandiu no Brasil na década de 70, e o principal expoente dessa teologia foi o bispo Edir Macedo, com a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas aí ele tem alguns discípulos, O R.R. Soares, que começou com ele, depois eles brigaram lá e se separaram. O R.R. Soares abriu a Igreja Mundial do Poder de Deus. O Valdomiro Santiago também era da Universal, também saiu de lá e continuou propagando. E um pastor que era um homem que pregava muito bem a palavra de Deus e que também entrou para esse meio da teologia da prosperidade, é o pastor Silas Malafaia, que é um pastor assembleiano. E ele também tem ajudado a propagar, a disseminar a teologia da prosperidade no Brasil. Vocês têm aí também no outro slide algumas frases de efeito dessa teologia. Tome posse das promessas, tome posse das bênçãos, eu recebo, eu determino, eu decreto. Você não nasceu para ser cauda, mas você nasceu para ser cabeça. Então receba de Deus as bênçãos. Não aceite essa situação que você está vivendo. Você tem que ser rico porque você é filho do dono do ouro e da prata. Não aceite a pobreza na sua vida. Essa teologia também influencia músicas evangélicas. Quem conhece o Davi Sasser, o grupo Toque no Altar, eles têm um exemplo de muitas. Toda sorte de bênçãos. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá, aí para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Onde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar. A minha entrada e a minha saída, bendita será. É só mensagem de vitória, de prosperidade, de que eu vou vencer. Tem uma música também de Gisele Nascimento, Vencer ou Vencer. Contigo saltarei muralha, destruirei exércitos, nada vai me deter, vou vencer ou vencer. Nesses montes conquistarei, vencerei, onde eu puser os pés, o meu Senhor me dará. E é só essas coisas assim, de eu tomo posse, eu vou vencer, de prosperidade. Irmãos, o que é que a Bíblia realmente ensina sobre essas coisas? Abra lá em Provérbios, capítulo 23, verso 4. Vou pedir aos irmãos que tenham um pouco de paciência hoje, viu? Mas nós estamos dando
segmento aí, graças a Deus, muito bom com relação ao tempo. Provérbios 23, verso 4. Diz assim: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a sua inteligência. Irmãos, ao invés de nós gastarmos a nossa vida buscando riquezas, a gente deve buscar a sabedoria de Deus para as nossas vidas e devemos buscar tudo aquilo que traz a glória de Deus nas nossas vidas. É isso que nós precisamos buscar. Um outro texto que nós temos está em Eclesiastes, vá um pouquinho mais para frente. Capítulo 5, verso 19. Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Não são pensamentos positivos, não são palavras de confissão que vão trazer riqueza e prosperidade para as nossas vidas. Quem dá isso é Deus, e Ele dá a quem Ele quer. É isso que o texto está dizendo. Deus conferiu riquezas e bens, e é Deus que permite algumas pessoas a gozar do fruto do seu trabalho, com muitos bens. É Deus que faz isso, é Deus que confere riquezas e bens, fruto do trabalho do homem. Um texto também excelente da palavra de Deus que fala sobre a gente ser vidrado em ser rico, está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Primeira Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Veja o que o texto está dizendo, irmãos. As pessoas que são gananciosas, geralmente são pessoas que se tornam compulsivas. São pessoas que não conseguem se controlar. E essa compulsão por ficar rico faz com que essas pessoas caiam em muitos outros pecados na sua vida. Porque as pessoas não conseguem se controlar. Não conseguem controlar o desejo da carne, que vão consumindo elas cada vez mais, simplesmente pelo desejo de sempre possuir mais. E essa compulsão, como o texto diz, afoga os homens na ruína e na perdição. Irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, um grande homem de Deus, porque eles dizem, né? A pessoa que tem um favor de Deus é próspera, é rica. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele vai agradecer à igreja pelas ofertas que ele recebeu dos irmãos. Ele vai agradecer aos irmãos, porque no momento em que ele estava enfrentando dificuldade, Deus usou os irmãos para prover o sustento para aquele grande homem de Deus. Ali ele vai dizer que ele, como um grande homem de Deus, ele passou por pobreza, ele passou por situações de humilhação, ele sabe o que é sentir fome, ele soube o que é passar por escassez, mas em Cristo Jesus ele tinha contentamento. Por isso ele diz, eu passei por isso tudo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por fome, escassez, dificuldade. Não são as coisas materiais que eu estou interessado, o que me importa é Cristo, porque é Ele que me fortalece, e nele eu posso enfrentar toda e qualquer situação na minha vida. Um grande homem de Deus, que tinha o favor de Deus, e não tinha prosperidade. Que tinha um espinho na carne, que muitos teólogos vão dizer que era uma doença que o apóstolo Paulo tinha, e um homem que curava muitas pessoas, Deus não concedeu a cura a ele mesmo.
Timóteo, um discípulo do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Paulo vai escrever para aquele jovem pastor: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Um jovem pastor, servo de Deus, íntegro na sua conduta, ensinava o verdadeiro evangelho, mas tinha frequentes enfermidades. Será que Timóteo não tinha o favor de Deus? Será que o apóstolo Paulo não tinha o favor de Deus? Eles não eram ricos? Eles não tinham uma saúde exemplar? Eram homens fiéis e totalmente dedicados ao Senhor. E lembremos, irmãos, que o maior exemplo que nós precisamos seguir é o de Jesus Cristo. Lá em Filipenses capítulo 2, um texto bastante conhecido, vai dizer que Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, se fez homem, e esteve no nosso meio, assumindo a forma de servo, alguém humilde. Jesus não tinha riqueza, ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Jesus demonstrou isso. Agora, com tudo isso, a gente está dizendo o quê? Que ser rico é pecado? De maneira nenhuma. Como nós lemos o texto, né? É Deus que dá a riqueza para algumas pessoas. E se Deus tem te dado riquezas, glória a Deus por isso. Só não coloque o seu coração nessas coisas. O nosso coração deve estar sempre em Deus. E infelizmente uma das coisas que a riqueza faz é desviar o nosso coração de Deus. Quando nós temos muitas posses, muitos recursos, é muito fácil a gente achar que não precisamos de Deus para nada, que nós somos autossuficientes, que eu controlo a minha vida, tenho dinheiro para fazer o que eu quiser. Muitas pessoas dizem, né? Ah, mas dinheiro não compra felicidade, então me dê o seu e seja feliz. Né? Muitos dizem isso. Né? Mas realmente o dinheiro não traz felicidade, irmãos. A verdadeira felicidade, nós só seremos completos quando tivermos o Senhor Jesus habitando no nosso ser. Quando nós tivermos o Senhor Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador das nossas vidas, assim seremos completos. Então essa é mais ou menos, irmãos, o que a teologia da prosperidade vai pregar. Nos nossos dias, principalmente, né, veja que a teologia da prosperidade aqui no Brasil foi difundida mais na década de 70, mas nós já estamos aí 50 anos à frente. Essa teologia da prosperidade, ela foi se desenvolvendo, se misturando com algumas outras ideias, e surgiu a teologia coaching, que não é bem uma teologia, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. A teologia coaching, ela tem algumas características. A teologia coaching, ela é voltada para um tipo de bem-estar psicológico e sucesso pessoal, na ideia de avançar em nome de Jesus. A nossa vida não pode ser estagnada, nós temos que avançar em nome de Jesus. Isso é verdade? É. Mas principalmente espiritualmente. A nossa vida espiritual não deve ser estagnada. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, em maturidade, mas a teologia coaching não prega isso não. Ela vai dizer que a nossa vida não pode estar estagnada financeiramente e sentimentalmente falando. Então nós temos que avançar em nome de Jesus, nós temos que progredir para a glória de Deus. Então a gente vê que, de certo modo, essa teologia coaching e a teologia da prosperidade, elas estão associadas. As duas são focadas no homem, mas a teologia coaching é ainda pior. Porque na teologia da prosperidade, Deus ele é essencial e o homem é dependente de Deus para obter aquilo que ele deseja. Na teologia coaching, não, irmão. O homem, o seu esforço e o potencial do homem é o que ocupa a primazia. Você é capaz de conquistar tudo aquilo que você quer. Pouco se fala de Deus na teologia coaching. O foco é mais no homem. O poder está dentro de você. Pense de maneira correta. Pense como um milionário e você será um milionário. Então, irmãos, eles vão, por trás das cortinas, pregar um Deus que é a pessoa que nos ama muito. Deus te ama tanto que Ele está lá na torcida por você,
vibrando e torcendo por sua felicidade e sua prosperidade financeira. Imagine que Deus é esse, que está lá, vai lá Danilo, vai lá, prospera financeiramente, é isso aí. A teologia coaching, irmãos, ela é uma adaptação do coaching de palco, só que ela foi aplicada na igreja. Então se lembre que alguns anos atrás e ainda hoje nós tivemos um boom aí no mundo todo de livros de autoajuda, de novos tipos de pensamento, de como você deve viver a sua vida para você ser pleno, para você ter alegria, para você ser próspero, para você deixar a tristeza de lado. E muitos gurus do coaching de palco, foram enriquecendo, ficando milionários, vendendo livros, ensinando os segredos de prosperidade. Aí muitos pastores foram olhando, estão ficando ricos. É muita gente quando esse guru palestra, 3.000 pessoas no auditório, dá para pegar essas coisas e ir trazendo para dentro da igreja. As pessoas gostam disso. Muitos pastores começaram a fazer curso de coaching, se formar em coaching, programação neurolinguística, hipnose e várias outras coisas para usar essas técnicas na igreja. E aí vocês veem, muitas igrejas aí lotadas de pessoas. Muito artista começou a entrar para a igreja evangélica. Jogador de futebol, então, nem se fala. Tem times aí, times conhecidos aqui no Brasil, que a maioria dos jogadores se dizem cristãos. Estão dentro de igrejas, mas de igrejas onde não tem um pastor, é um guru. Ele é meu guru, ele que me ensina como ser próspero. A teologia coaching vai ensinar isso. Lá no site do Instituto Brasileiro de Coaching, ele vai trazer uma definição do que é o coaching, esse coaching de palco. Coaching é um processo, uma metodologia, um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas por absolutamente qualquer pessoa para alcançar um objetivo na vida pessoal ou profissional até 20 vezes mais rápido, comprovadamente. Imagine. Então eu tenho um segredo do sucesso e de alcançar ele rapidamente, é 20 vezes mais rápido. É isso que eu precisava na minha vida, estou muito devagar. Estou trabalhando muito, ganhando pouco, e eu preciso prosperar. É dessa mensagem que eu preciso. Se eu soubesse disso, eu estava rico já aí, porque ensina a você prosperar 20 vezes mais rápido. E o coaching vai usar técnicas, ferramentas, conhecimentos de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, hipnose moderna, que é um tipo de hipnose em que a pessoa não precisa entrar em transe para estar hipnotizado. É uma hipnose consciente que vai se processar por mecanismos de linguagem que induzem as pessoas através de sugestões que são feitas. Recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, familiar, social, espiritual e financeiro. O coaching serve para tudo, qualquer área da sua vida. A teologia coaching serve. Então veja o engano onde muitas pessoas têm caído. E isso tem entrado, irmãos, em muitas igrejas. Você vê que se utiliza de muitas técnicas, mas o evangelho está bem distante. E as pessoas dos nossos dias estão sedentas por esse tipo de abordagem emocional, que promete sucesso, que promete bem-estar emocional. As pessoas hoje estão feridas, estão depressivas, estão muito tristes de terem trabalhado tanto e não terem conseguido sucesso financeiro, prosperidade financeira na sua vida. Esses são aí os melhores clientes desses teólogos da teologia coach. Então, por que não cristianizar todas essas técnicas e aplicar dentro das igrejas? Então, o sucesso que os empreendedores do coaching de palco tiveram, muitos pastores hoje, estão tendo também dentro das suas igrejas. No Brasil, irmãos, os principais expoentes da teologia coach é o Tiago Brunet, o Dave Leonardo e o Vitor Azevedo. Se você não conhece nenhum dos três, parabéns para você.
Não tem importância nenhuma em você conhecer, não. Eu botei, né? Você vê que na teologia da prosperidade eu não botei a legenda dos nomes que todo mundo conhece. Mas da teologia coach eu botei, porque eu sei que alguns de vocês aqui não conhecem nenhum desses expoentes, né, da teologia coach no Brasil, né? E também não precisa você correr atrás deles para saber quem é, não. Esses pregadores da teologia coaching, eles estão focados em fazer os seus espectadores se sentirem importantes. Você se sentir bem emocionalmente, você se sentir valorizado. Mesmo que para isso eles tenham que tirar Deus do centro para colocar o homem no lugar. Ela não é uma teologia propriamente dita, mas é uma abordagem que está sendo utilizada, que trata o homem, seus desejos materiais e suas carências emocionais como foco da pregação. Então, eles vão pegar textos bíblicos, vão distorcer o significado, vão trazer essa abordagem para a igreja. Então, ela vai oferecer uma narrativa divina que centraliza o homem ao dizer que ele é capaz e o homem também é importante em seu valor. Os erros doutrinários que essa teologia vai trazer, ela vai perverter a doutrina do ser de Deus, ela vai apresentar um Deus que é emocionalmente incompleto. A teologia coaching vai falar de um Deus que é um Deus carente, é um Deus que tem em nós o ponto fraco dele. Os teólogos coaching, né, eles falam isso. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro do coração de Jesus. E a voz é bem calminha, um piano no fundo, as luzes apagadas, a parede preta, todo o ambiente. E aí você começa a chorar. Eu sou valorizado, Deus me ama. Eu vou prosperar na minha vida. Aquela vozinha e tudo aqui. E eles vão ensinando isso. Deus é esse Deus incompleto, carente, que tem em nós o seu ponto fraco. Jesus que tem a gente como centro do coração dele. Jesus, ele vai fazer qualquer coisa para se relacionar com você, é o que ele deseja, é se relacionar contigo. Apresentam esse Deus carente, a fim de suprir as carências emocionais do homem, e eles estão pervertendo totalmente a doutrina do ser de Deus. Irmãos, se eu sou o centro do coração de Jesus, se Jesus é centrado em mim, eu sou imperfeito. Jesus é centrado em alguém que é imperfeito? Se Jesus é centrado em alguém que é imperfeito, então ele também é imperfeito. E como é que eu vou crer nesse Jesus para mudar a minha vida, para me completar de uma vez por todas, para perdoar os meus pecados? Como é que Jesus, sendo imperfeito, morre uma morte de cruz que paga de uma vez por todas as exigências de Deus quanto ao homem pecador? Impossível disso acontecer se Jesus ele for imperfeito. Como é que Jesus pode me tornar perfeito se ele mesmo é imperfeito? Irmãos, Deus não é carente do nosso amor. Deus não precisa do nosso amor para ser Deus. Há um só Deus que a palavra de Deus apresenta. E ele se manifesta na forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essas 3 pessoas, elas são plenamente Deus, é um único Deus. Deus é completo em si mesmo. Ele é trino. Deus sempre esteve numa perfeita unidade, se relacionando perfeitamente entre si. A gente vê isso desde Gênesis lá, no início da criação. Deus se relacionando entre si, a Trindade se relacionando. Deus não precisava da gente para ser Deus. Deus não precisa do nosso amor para Ele ser Deus. Deus sempre foi perfeito e viveu sempre em perfeita harmonia entre si mesmo. Deus sempre foi suficiente em si mesmo. Deus não possui pontos fracos, irmãos. Deus não possui carências e Ele não está desesperado por ninguém. É certo que nós vemos na palavra de Deus. O Senhor busca adoradores, Ele deseja salvar o perdido, mas Deus faz isso não é por necessidade ou carência não, irmãos. Não é por desespero, mas é porque Ele escolheu em sua graça derramar o seu amor sobre nós e mostrar a sua glória em cada um de nós. Simplesmente por isso. Uma outra doutrina que a teologia coaching vai perverter é a doutrina da soberania de Deus. Essa doutrina vai dizer que Deus não decreta nada.
Deus apenas faz planos. Eles vão ensinar que o poder da decisão pertence ao homem em sua vida pessoal e profissional. Se eu quero ter sucesso na minha vida pessoal e profissional, só depende de mim. Deus fez planos para mim, e o plano de Deus é que eu prospere. E eu preciso fazer alguma coisa para alcançar esses planos de Deus. Não é um decreto. Deus fez planos. Você só vai alcançar o plano de Deus se você se esforçar. Depende de você. Aí Deus fica lá refém. Se você se esforçar, Ele lhe abençoa. Se você não se esforçar, aquilo não era um decreto, era apenas um plano. Ele não se esforçou, então, aí foi um problema dele. Essa teologia vai apresentar um Deus que não é soberano, mas Deus é um simples espectador. Ele idealizou tudo, mas está apenas assistindo as coisas, torcendo para que o plano que Ele fez dê certo. Mas depende de nós, para que o plano de Deus dê certo ou não. Essa é uma espécie, irmãos, de um teísmo aberto. O teísmo aberto vai ensinar que Deus não conhece o futuro completamente. O teísmo aberto vai dizer que Deus é refém das nossas escolhas e Deus muda os seus planos conforme as circunstâncias. Deus está constantemente mudando seus planos e aprendendo conforme a história se desenrola. Deus fez um plano, eu queria que o mundo fosse dessa forma, mas isso vai depender da gente, porque eu tenho livre-arbítrio. Então eu posso seguir o plano de Deus ou não. E se eu não sigo o plano de Deus, Deus tem que apagar lá o plano que Ele escreveu, porque eu não andei nos planos de Deus. Uma das frases que a teologia coaching vai dizer, né, é que Deus escreve os seus planos com lápis, mas nós temos a borracha. Você pode apagar lá o plano que deu, porque não é decreto, é um plano. Ele queria que fosse assim, mas depende de mim, eu andar nesse plano ou não. Então o homem tem poder de escolher, né, contrariamente o que Deus planejou. Então isso, né, é a base para uma mensagem motivacional, que o homem moderno tanto gosta. Só depende de você, você consegue. Aprenda a pensar e conquiste tudo o que você quiser. O evangelho motivacional ensina que a redenção de Deus é Deus se importar com a minha carreira e recompensar o meu trabalho duro para crescer profissionalmente. Isso é redenção. Deus me redimiu. Eu tenho sucesso na minha carreira profissional, eu tenho sucesso na minha saúde. Isso é redenção para eles. Então esse evangelho é o evangelho de frases motivacionais. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus no controle. E essas frases são repetidas como mantra o tempo todo na vida das pessoas, para que elas alcancem a prosperidade dela. Então, por isso que essas igrejas estão cheias de artistas, de jogadores de futebol. São pessoas que não abandonam a vida de pecado, continuam vivendo da mesma maneira nos pecados, como sempre viveram, não se arrependem dos pecados, não reconhecem os pecados, mas estão ali unicamente para que eles estejam ouvindo ali dos seus gurus, dos seus líderes espirituais, como ter vitória na sua vida. E Deus está ali torcendo para que todo mundo seja vitorioso e rico naquele lugar. Tem algumas frases de efeito. Você pode, basta acordar cedo e trabalhar duro. Quem é que faz isso aqui todos os dias? Acordar cedo e trabalhar duro. Quem é que faz isso aqui? Todo mundo, né? Você está milionário? Porque você acorda cedo e trabalha duro? Você está riquíssimo aí, esbanjando saúde, com sucesso aí na sua vida 100%. Irmãos, acordar cedo e trabalhar duro, todo mundo tem que fazer. A gente não pode ser preguiçoso. É o que o Senhor nos ensina. Não podemos ser preguiçosos, nós precisamos acordar cedo e trabalhar duro, mas isso não quer dizer que você vai ficar milionário por causa disso, não. Se Deus te abençoar, pois bem, se não, continue acordando cedo e trabalhando duro, para você ter o seu sustento, né? o pão de cada dia. Então, outras frases que ele fala, riqueza é questão de mentalidade, então pense como milionário. Você é o centro do coração de Jesus. Deus desenha planos com lápis, mas nós temos a borracha. O homem tem poder para destravar destinos e ser digno do que deseja. É um falso evangelho e não é isso que a Bíblia ensina. O que é que a Bíblia verdadeiramente ensina?
Vá lá em Daniel 4:35, e eu já estou aqui indo para a conclusão. Nós podíamos falar muitas coisas sobre essas teologias, irmãos, mas não temos tempo suficiente. Daniel capítulo 4, verso 35, sobre um Deus que não decreta nada, que não tem controle das coisas, que apenas faz planos, mas nós podemos mudar os planos de Deus. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, o que fazes? Deus faz tudo conforme a vontade dele, irmãos. E não é só com a gente, não. É no reino espiritual, é com a gente que está aqui na terra. Deus faz tudo de acordo com a sua vontade, Ele é soberano, Ele é criador, Ele reina, Ele governa. É esse Deus que a palavra nos mostra, nos revela que é esse Deus. O salmista lá no Salmo 139:16, ele vai escrever, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. O salmista reconhece que Deus decreta todas as coisas. O salmista diz que Deus, quando o salmista ainda não era nada, Deus já tinha escrito todos os dias do salmista no livro dele. Deus já tinha determinado todos os dias, quando nenhum deles ainda havia. O salmista não tinha nem nascido, mas já estava tudo escrito por Deus. É esse Deus, irmão, que nós servimos. É esse Deus que governa a história, é esse Deus que é poderoso, que tudo ocorre segundo a vontade dele. Colossenses capítulo 1, verso 17 vai dizer, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É Deus que mantém o equilíbrio de tudo. É Deus que está no controle de toda a criação. E tudo ocorre segundo a sua vontade. Para a gente terminar, irmãos, vá lá em 1 Coríntios, no capítulo 5. Capítulo 15, desculpe, versos 1 e 2. Primeira Coríntios 15, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. É esse evangelho, anunciado por Jesus e pelos apóstolos, que traz salvação para as nossas vidas. Não é esse evangelho barato que tem sido pregado em muitas igrejas, que nos faz bem, que massageia o nosso ego, que nos faz se sentir importantes, que mascara o quão pecadores nós somos e o quanto carecemos da graça de Deus nas nossas vidas, que tira a nossa dependência de Deus, ensinando que eu posso, eu consigo, se eu me esforçar, eu vou ter tudo o que eu quiser, é só pensar positivamente, ter fé e confessar a palavra que eu vou conseguir. O Senhor tem muito mais do que essas coisas para todos nós. Se lembre, irmãos, que as maiores promessas de prosperidade de Deus para a nossa vida não está para ser cumpridas aqui nesse mundo. Elas se cumprirão no mundo por vir. Para você alcançar a verdadeira prosperidade, que é a prosperidade eterna e espiritual, você precisa, em primeiro lugar, ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É esse Jesus que é pregado na palavra de Deus, no Evangelho que traz salvação para as nossas vidas. É essa prosperidade plena que nós estamos aguardando. Nesse mundo, nós passamos por muitas provações, por muitas tribulações, por doenças, por situações de escassez financeira na nossa vida, mas tudo podemos naquele que nos fortalece.
O Senhor Jesus tem sido tudo em nós e Ele nos ajuda a passar por todas essas situações. Ele é o nosso pastor e por isso nós não sentimos falta de nada. O Senhor nos completa. Nós somos plenos em Cristo Jesus e o segredo está unicamente nele. A única coisa que somos, irmãos, é trapo de imundícia diante de Deus que é 3 vezes santo. Mas Ele decidiu em sua soberania mostrar o seu amor e a sua glória, nos salvando e nos redimindo do nosso pecado. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que a palavra de Deus vai nos apresentar. Tem só a foto de um livro aí, no último slide, por favor. Tem um livro do mundo cristão, que tem por título Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia coaching. Um livro escrito pelo pastor Iago Martins, por Pedro Pamplona e por Guilherme Nunes. É um livro que quem quiser se aprofundar mais, sobre teologia coaching, ele fala um pouquinho de teologia da prosperidade, mas ele é focado mais na teologia coaching. Quem quiser saber mais sobre o assunto, se interessar, pode comprar o livro, viu? Que eu garanto que é muito bom. É um estudo muito bem feito. Inclusive é recomendado pelo Augusto de Nicodemos. Ele recomenda fortemente esse livro. Amém, irmãos. Obrigado pela paciência e vamos orar ao Senhor nessa manhã. Te louvamos, Deus. Agradecemos ao Senhor pela verdade das Tuas Escrituras, que nos mantém firmes no Senhor e os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oramos, ó Deus, para que estejamos firmados na Tua palavra a cada dia, para que não sejamos levados por vento de doutrina, por falsos profetas. Oramos ao Senhor por Tua graça. Nos firma nessa palavra a cada dia, Senhor, para que a nossa vida seja vivida para a glória do Teu nome. Tira os nossos olhos dos bens materiais, das riquezas deste mundo. São coisas que se corromperão, Deus. São coisas que têm os dias contados, nós sabemos disso. Mas que os nossos olhos estejam firmes nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor tem para aqueles que são Seus filhos. Oramos por aqueles que aqui estão, que talvez ainda não tenham entregado a vida ao Senhor, não Te servem, não têm o Senhor como Senhor e Salvador da vida. Pedimos para que o Senhor os salve, para que Teu Espírito Santo opere o Teu poder na vida deles, para que eles também não sejam levados por esses falsos ensinos, ó Pai. Traz o convencimento do pecado e que eles reconheçam que a plena prosperidade só viverão aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos firma como igreja e que nós estejamos, Senhor, sempre atentos a esses falsos ensinamentos. Tudo para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.